Olá, gente, tudo bem? Pastor Gida aqui mais uma vez com vocês no meu canal no YouTube, seja bem-vindo aí. E eu quero compartilhar com você rapidamente uma palavra, eu tenho certeza que você vai gostar bastante, tá bom? É uma palavra sobre fé, eu acho muito interessante. Em Lucas 17, versículo 6, tem um texto, e é interessante que dentro do contexto Jesus está falando sobre perdoar, né, sobre relacionamento com o próximo, e aí os apóstolos, quando ouviram Jesus falar sobre perdoar 7 vezes, e se pecar contra ti, no versículo 4 aqui diz, e se pecar contra ti 7 vezes no dia, e 7 vezes no dia vier ter contigo, dizendo, arrependo-me, perdoa-lhe. Disseram então os apóstolos ao Senhor, acrescenta-nos a fé, porque nós precisamos ter muita fé para lidar com as pessoas, essa é a verdade, né? Mas achei interessante agora, é o versículo 7, aliás, versículo 6, Jesus disse assim, e disse o Senhor, se tivesses fé, presta atenção, como um grão de mostarda, dirias a esta amoreira, desarraiga-te daqui e planta-te no mar, e ela vos obedeceria. Uau! Olha a passagem paralela desse texto menciona não somente árvores, mas também montes. Ele fala lá em Marcos 11, 23, fala assim, porque em verdade vos digo que qualquer que disser a este monte, erga-te e lança-te no mar, e não duvidar em seu coração, mas crer que se fará aquilo que diz, tudo que disser lhe será feito. Uau! Como a gente não tem muitas pessoas aí, ou quase ninguém mudando a topografia do mundo, né? A gente acaba espiritualizando demais esse conceito de fé que Jesus está nos ensinando. Então eu queria falar um pouco sobre isso, tá? Porque existe uma fé que fala, existe uma fé que diz, uma fé que fala e as coisas se movem do lugar, né? Então, mover pela fé é se mover do jeito de Deus, tá? Guarda esses conceitos que eu estou falando. Lá em Jeremias 1,12 fala assim, porque eu velo sobre a minha palavra, Deus está dizendo, né? Deus está dizendo aqui, porque eu velo sobre a minha palavra para fazer cumprir. E em outra versão, numa versão mais nova, mais atualizada, diz, Deus fala assim, estarei por trás da minha palavra para fazer com que ela seja cumprida. Então Deus se move. Por isso que a fé é baseada na palavra de Deus. A fé, ela tem uma razão, a fé tem um fundamento. E o fundamento é a palavra de Deus, né? Então, o que eu quero mostrar para vocês, que o conceito está errado quando a gente fala, se você tem uma fé, né, do tamanho de um grão de mostarda. Porque você já ouviu pessoas falar assim, basta você ter um pouco de fé, mas na verdade o que Jesus quer nos ensinar é que pouca fé, né, nunca realiza muitas coisas. Então, ele fala, tem uma outra versão, né, que eu li, Lucas 17, 6, fala, se tivesses fé como um grão de mostarda, ele não fala do tamanho de um grão de mostarda. Lá em Lucas 17, 6, né, numa versão americana, diz assim, se você tem fé que cresce como um grão de semente de mostarda. Presta atenção nisso. Se você tem fé que cresce como um grão de mostarda, não do tamanho do... é só você ter um pouco de fé e você consegue mover montanhas. Esse conceito está totalmente errado dos ensinos de Jesus. Jesus não estava dizendo que tudo que necessitamos é uma ponta minúscula de fé, né, como a minúscula semente de um grão de mostarda para a gente poder mover árvores e montanhas, né? Jesus estava nos ensinando que a fé que cresce como um grão de semente de mostarda pode curar o enfermo, pode expulsar demônios, né? Pode ver os sinais que ele fez, pode fazer maiores, mas é uma fé que cresce, não uma fé como do tamanho de um grão de mostarda. Uau, isso já quebra alguns paradigmas nossos. Está gostando? Vamos continuar, né? Há um comentário divino também sobre o grão de semente de mostarda que cresce, lá em Mateus 13. Olha que texto interessante. Mateus 13, do 31 ao 32. Na descrição desse vídeo eu vou botar todos os textos para você, tá bom? Você anotar também. Olha as palavras de Deus. Ele está falando divinamente do grão de semente de mostarda. Ele fala, outra parábola lhes propôs, dizendo, o reino dos céus é semelhante ao grão de mostarda, que o homem pegando dele semeou no seu campo, o qual é realmente a mais pequena de todas as sementes, mas crescendo é a maior das plantas e faz-se uma árvore, de sorte que vêm as aves do céu e se aninham nos seus ramos. Então, a semente de mostarda ela é pequena, mas Jesus disse que quando ela cresce, é a maior entre todas as plantas e que se torna uma árvore suficientemente, né, grande para alojar os pássaros. Então nós compreendemos que não é
pouca fé, mas fé crescente. Fala comigo aí, ó. Não é pouca fé, é fé crescente que faz muitas coisas, né? Que este é um conceito de fé radicalmente diferente do que nós temos aprendido. Pouca fé fará algumas coisas, mas muita fé vai fazer muitas coisas. Mas a fé que cresce era o ideal que Jesus ensinava, né? É de fé em fé, conforme lá em Romanos 1:17, né? Que nós progredimos em direção ao resultado de uma fé amadurecida, a fé que cresce. Amém? Para terminar aqui, deixa eu fazer rapidamente uma comparação das palavras de Jesus com a palavra do apóstolo Paulo. Paulo entendeu esse conceito. Olha que interessante. Em 1 Coríntios 13, 2, Paulo fala sobre fé aqui que remove montanhas. Ele fala assim, e ainda que tivesse o dom de profecia e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, e ainda que tivesse toda a fé de maneira tal que transportasse os montes. Então Paulo reconhecia que era necessária toda a fé, né, para remover montanhas. Olha que interessante, você não remove montanhas com semente de fé, né, com aquela sementezinha, um pouquinho do tamanho do grão de mostarda, mas você remove com toda a fé. É necessária uma fé totalmente desenvolvida, né, para você transferir uma montanha para outro local. Paulo reconheceu isso e Jesus o ensinou. Nós precisamos de fé, uma fé crescente, uma fé amadurecida para remover as montanhas das dificuldades que enfrentamos. E essa fé vem pelo conhecimento de Deus, né? Ele fala, tem um texto, tem um salmo que fala assim, eu olho para as montanhas e me pergunto, de onde virá o meu socorro? E ele já responde, o meu socorro vem do Senhor. Então, lembra quando Paulo fala assim, eu sei em quem tenho crido. Ele não fala, eu sei no que tenho crido. Eu sei em quem tenho crido, eu sei que Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos e que podemos imaginar. Isso tem a ver em conhecer ao Senhor. Mas eu quero desenvolver com vocês, nos próximos vídeos, eu quero falar como desenvolver essa fé, como crescer em fé, aprendendo à luz da palavra. Se você então gostou, dê o like nesse vídeo, compartilhe, porque é a partir do like que eu vou ver se vocês realmente estão gostando. E seria muito bom também se você deixasse o seu comentário aqui, tá bom? Até o nosso próximo vídeo, gente. A paz do Senhor. Tchau.